Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula sobre mudanças de rumo, mudanças de atitude. Para muitos isso é uma palestra, para outros isso é um estudo, um conhecimento. Na verdade, tem os dois intuitos. Primeiro, se levarmos para o conceito de palestra, é para que venhamos a debater, para que venhamos a refletir, para que venhamos a pensar na nossa vida, no nosso intelecto, naquilo que nos compõe, naquilo que nos forma, naquilo que realmente somos. Se pensarmos em termos de estudos psicológicos, como uma videoaula, serve para que essa reflexão ela venha causar em todos nós essa ideia de pensamento em ser humano, e esse ser humano em relação, em meio à sociedade na qual ele vive, e mais do que isso, o ser humano relacionando consigo mesmo e com os demais seres humanos. Então fique muito à vontade para essa nossa segunda videoaula ou palestra sobre psicologia emocional com o tema mudança de rumo. E é claro, como eu sempre digo, mudança de rumo, uma questão de sobrevivência. Hoje nós iremos falar sobre manter o foco e ser flexível. Dá para ser os dois ao mesmo tempo? Dá sim. Claro que dá, e precisamos disso. Manter o foco, como já disse na aula anterior, é necessário que nós tenhamos alvos, objetivos nas nossas vidas e que nós venhamos a ser sinceros, verdadeiros conosco mesmos, para que esses objetivos, para que esses alvos possam ser alcançados. E mais do que ser alcançados, eles precisam se tornar realidade em nossas vidas. Então, quando traçamos metas, alvos e objetivos para as nossas vidas, nós estamos dizendo para nós mesmos e para o nosso inconsciente que algo precisa ser feito, que algo precisa ser alcançado para que nós venhamos a ter, em contrapartida, uma satisfação emocional diante daquilo na qual nós estamos possibilitando para nós mesmos de ser alcançado. Então, na verdade, nós criamos uma expectativa emocional. E dentro dessa ideia de expectativa emocional, essa perspectiva, ela parece ser culminante dentro do nosso cérebro. Começa a ser algo como uma cobrança excessiva dentro de um processo natural, mas que pode ser destrutivo para todos nós. Por exemplo, se uma pessoa, na virada de um ano para o outro, sempre tem aquelas listinhas de promessas para o ano que vem, e dentro desse conjunto de promessas, uma que é sempre constante, pelo menos na maioria das listas das mulheres, e de alguns homens também, está o emagrecimento. Perder alguns quilos para o próximo ano. E isso passa a ser uma cobrança nos primeiros dias muito excessiva. Isso passa de uma forma mental, passa a ser uma cobrança como que diária, como um processo natural, mas pode ser um processo destrutivo também. Por quê? Porque se esse emagrecimento dentro das metas que foram propostas, digamos, emagrecer 10 quilos em um mês não for alcançado, algo que eu acho muito difícil na verdade, então passa a gerar uma frustração interna. Esse é o ponto X na qual existe a preocupação. Porque a partir do momento em que o cérebro não consegue registrar aqueles objetivos que foram propostos como metas a serem atingidas, então começa a surgir algo que é destruidor para a própria pessoa, que é uma cobrança interna dela mesma. E às vezes uma cobrança com uma excessividade maior do que a própria consciência, o próprio ser está sujeito a suportar. E aí nós temos uma série de coisas que poderão desencadear. Então essa frustração, ela pode gerar um sentimento de incompetência, porque naturalmente é uma insatisfação crescente. Poxa, eu não consegui, eu perdi aquilo que eu determinei, eu não alcancei, então o meu alvo ele não foi atingido, as minhas metas elas não foram atingidas. E dentro daquilo na qual se torna algo negativo,
vai gerar uma frustração. E essa frustração, as consequências, digo mais uma vez, elas são incalculáveis. Podemos chegar até mesmo uma melancolia, uma depressão, algo que é muito grave. Então, as doenças psicossomáticas, nos últimos anos, elas têm ganhado um destaque muito grande em meio à mídia e à sociedade. Mas elas sempre existiram, na verdade. Elas sempre existiram. Sigmund Freud, que foi o grande mestre da psicologia, da psicanálise, trazendo tudo isso à tona para todos nós, o grande cientista e pai de grande parte de tudo isso, ele já estudava vários sintomas na qual apresentava-se naquela época, principalmente a histeria. E hoje eu não vejo que essas doenças, elas são novidades, porque não são. Novidade é que nós estamos tomando consciência delas. Nós estamos realmente entendendo que elas são sérias e que elas são graves e que elas precisam ser curadas, tratadas. Por quê? Porque existem pessoas que vivem um processo depressivo há muitos anos. É um processo degenerativo. Isso vai acrescentando dores, acrescentando decepções, acrescentando afastamento das pessoas, e precisa ser curado e precisa ser tratado. E existem situações na qual a própria pessoa ela não tem consciência de que ela está dentro de um processo depressivo. Mas aí ela necessita de afastamento social. Ela começa essa necessidade é do próprio indivíduo. Ela começa a não querer mais conviver com pessoas, ela começa a querer não falar com pessoas, ela se isola dentro da sua própria família, ela começa a desgostar de coisas que ela sempre gostou, e aí vem a falta de apetite, vem a necessidade do isolamento total, primeiro um isolamento parcial, depois um isolamento total. Essa pessoa, em muitos casos, ela torna sensível à luminosidade, sensível ao barulho, apresenta grau de irritabilidade em algumas vezes, outras vezes ela não apresenta reação nenhuma, e assim a pessoa vai se definhando. Então a depressão ela pode levar à morte? Com toda certeza. Com toda certeza. Se não for uma morte tentada, pode ser uma morte progressiva, aos poucos. Pode até levar muitos anos, mas que certamente irá acontecer. Por quê? É o entristecimento da alma. E muitas dessas frustrações que vejo, que geram essa doença do século XX, agora no século XXI, chamada depressão, e que segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, pelo menos metade da população do mundo vai ter tido em algum momento um período depressivo. Então isso precisa ser levado a sério, isso precisa ser debatido, isso precisa ser discutido, porque grande parte dessa doença chamada depressão eu vejo que são metas não atingidas. Não estou dizendo que somente as metas não atingidas vão gerar uma depressão, não é isso. É que eu percebo que na maioria das pessoas na qual eu já convivi, já fiz um trabalho psicanalítico, um trabalho científico com essas pessoas, eu vejo que essas pessoas, grande parte delas, não saberia dizer uma porcentagem exata, mas no mínimo 30% delas apresenta um grau de insatisfação imensa consigo mesmas. E essas insatisfações, fazendo aí uma pesquisa mais aprofundada, percebe-se que grande parte dessas frustrações nasceram de metas não atingidas em suas próprias vidas. Está vendo o quanto que isso é perigoso? Então essas metas não atingidas, elas não representam somente um fracasso empresarial, um fracasso escolar, acadêmico, um fracasso sentimental, mas ela apresenta também um fracasso num todo, até mesmo na questão emocional de sua própria saúde. Olha o quanto que algo pode desencadear outro. E às vezes nós não vemos a maldade nisso. Às vezes nós não percebemos ou nós não temos a consciência o quanto isso é sério e o quanto isso precisa ser trabalhado dentro de todos nós. Na verdade, todos nós estamos suscetíveis às doenças psicológicas.
chamadas também de doenças psicossomáticas, todos nós, eu e você. Mas o bacana é que nós estamos nos interessando cada vez mais em entendermos o funcionamento humano e entendermos nós mesmos. Prova disso é que você está me vendo agora. Prova disso é que você irá repassar esse vídeo para outras pessoas. Prova disso é que você irá continuar nos assistindo e aprofundando e lendo um pouco mais. Porque se o ser humano não entender a si mesmo, como que ele vai entender o outro? Não existe uma explicação para que ele entenda a outra pessoa a partir do momento em que ele não entenda a ele mesmo. Isso é fato. Mas eu disse também que nós iríamos falar sobre essas metas, esses focos, mas também sobre a flexibilidade. E essa flexibilidade é extremamente necessária. Lembra que eu usei o exemplo de um mês perder 10 quilos? E aí, a partir do momento que eu fiz essa promessa para mim mesmo, exemplificando, queria perder 10 quilos em um mês, e eu estou vendo que aquilo não está acontecendo, eu tenho que fazer então um estudo de causas. Por qual motivo não está acontecendo? Algo está errado. Então eu tenho que começar um processo investigativo. E dentro desse meu processo investigativo, exemplificando a questão da perda do peso, eu vou perceber que é muito peso a ser perdido em tão pouco tempo. Então, eu irei entender um pouco mais sobre nutrição, sobre alimentação, sobre exercícios físicos e vou procurar adaptar minha vida dentro dessa realidade de alimentação, exercícios físicos, com uma meta a ser atingida dentro de um determinado tempo na qual é possível. Então essa flexibilidade, só usando esse exemplo da perda de peso, ela é necessária para todos nós em todos os sentidos. Eu preciso ser flexível dentro das minhas relações interpessoais. Então eu preciso ser flexível comigo mesmo, primeiro me aceitando, primeiro me desculpando, primeiro me perdoando, primeiro sabendo que eu não sou uma heroína ou um super-herói, que eu erro, que eu fracasso, mas que eu sou humano. E sendo humano, eu tenho que recomeçar a minha vida, dar a volta por cima, dar uma continuidade, porque errar acontece, são questões da vida. Erro de verdade é persistir dentro daquilo na qual eu sei que não dá certo, dentro daquilo na qual me entristece, me chateia, me joga no chão. Aí é um erro verdadeiro. E eu preciso fugir dessas armadilhas da vida. A vida está cheia de armadilhas. E grande parte dessas armadilhas somos nós mesmos que as armamos e nós mesmos caímos dentro delas. Mas nós sempre queremos encontrar culpados. Nós queremos encontrar culpados porque nossa vida financeira está um fracasso, porque nossa vida sentimental está um fracasso, porque as pessoas não relacionam mais como relacionavam um tempo atrás. Enfim, eu preciso assumir as culpas da minha vida. Então eu preciso ser flexível. Eu preciso entender que nem todas as metas da minha vida eu vou conseguir atingir. E aquelas a quais eu fracassei, eu tenho a chance de recomeçá-las, mas com uma nova perspectiva. Mais amadurecida, com a cabeça evoluída, com o pensamento modificado, mas recomeçar, e começar todos os dias é necessário. A caminhada ela é diária. E o que passou, o que foi ontem, isso não volta mais. Passou, acabou, esqueça, é daqui para frente, é começando uma história nova todos os dias. Seja flexível com você mesmo. Às vezes nós nos cobramos muito. O errado não é se cobrar. Porque se nós não nos cobramos, nós também não temos essas metas atingidas. Precisamos nos cobrar, precisamos nos policiar. Mas eu também não posso ser um carrasco de mim mesmo. Pensa nisso. Eu tenho certeza que tudo isso vai te levar a muitas reflexões sobre a vida e sobre você mesmo, e os resultados que tende a gerar são resultados extremamente positivos. Te agradeço mais uma vez pela atenção. Nós voltamos daqui a pouquinho, no próximo bloco, para falarmos um pouco mais sobre inteligência emocional, uma questão de sobrevivência.